Imagine-se em uma situação onde seu povo inteiro está prestes a ser exterminado. Você tem a chance de impedir, mas para isso, precisa enfrentar um rei imprevisível, um inimigo poderoso e um sistema que não permite erros. O medo tenta te paralisar. Mas o que você faria? Como encontraria coragem para agir? Essa foi a realidade de Esther, uma jovem que viveu uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Uma mulher que não apenas enfrentou o impossível, mas fez isso com estratégia, inteligência e fé. Hoje, vamos mergulhar fundo na trajetória dessa rainha e entender como ela venceu uma ameaça mortal sem levantar uma única espada. Esther não nasceu rainha. Na verdade, sua história começa de forma humilde e difícil. Órfã desde pequena, foi criada por seu primo Mordecai, um judeu exilado que vivia na poderosa cidade de Suzã, sob o domínio do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Ela cresceu sem privilégios, sem influência, sem poder. Mas o destino a colocou no centro de uma das maiores reviravoltas da história. O rei Assuero governava um império gigantesco, mas tinha um grande problema: sua impulsividade. Certo dia, em meio a uma festa luxuosa, ele ordenou que sua rainha, Vasti, se apresentasse diante de todos os convidados para exibir sua beleza. Ela recusou. E essa pequena desobediência teve um preço alto. Irritado e influenciado por seus conselheiros, o rei decidiu bani-la e iniciar a busca por uma nova rainha. Foi nesse cenário que Esther entrou na história. O decreto real ordenou que as mulheres mais bonitas do reino fossem levadas ao palácio para passar por um longo processo de preparação antes de se apresentarem ao rei. Esther foi uma das escolhidas. Mas, diferentemente das outras, ela tinha algo especial. Mordecai aconselhou que escondesse sua origem judaica e, com sabedoria, ela seguiu esse conselho. Durante meses, passou por tratamentos de beleza e treinamento dentro do harém real. E quando chegou o momento de ser apresentada ao rei, Esther conquistou o coração de Assuero. Ele não apenas a escolheu como sua nova rainha, mas lhe concedeu um status que nenhuma outra mulher no império possuía. No entanto, a história não termina aqui. O grande desafio de Esther começou quando surgiu um inimigo inesperado: Amã, um alto oficial do rei, sedento por poder e reconhecimento. Ele foi promovido a um cargo de grande autoridade e exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mordecai, judeu fiel às suas crenças, recusou-se a fazer isso. Amã ficou furioso e, em vez de atacar apenas Mordecai, decidiu exterminar todo o povo judeu. Com astúcia, conseguiu convencer o rei a assinar um decreto ordenando o massacre em uma data específica. Aqui, Esther se viu diante do momento mais decisivo de sua vida. Ela estava segura dentro do palácio, mas seu povo estava condenado. Mordecai enviou um recado urgente. Ela precisava interceder diante do rei. Mas isso significava quebrar uma das leis mais severas da época. Ninguém, nem mesmo a rainha, podia se apresentar ao rei sem ser chamado. Quem tentasse poderia ser condenado à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro como sinal de perdão. Esther sabia do risco, mas também sabia que não podia ficar de braços cruzados. Antes de agir, ela fez algo essencial: buscou força espiritual. Pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias, e ela mesma fez o mesmo junto às suas servas. Somente depois desse período de preparação, tomou sua decisão. Vestiu suas roupas reais, com coragem, se colocou diante da sala do trono. Imagine o silêncio absoluto no momento em que ela entrou. Todos sabiam que aquilo poderia significar sua sentença de morte. Mas o inesperado aconteceu. Assuero olhou para ela e estendeu o cetro. Esther havia vencido o primeiro obstáculo. Mas sua estratégia estava apenas começando. Em vez de fazer seu pedido de imediato, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o jantar, o rei lhe perguntou qual era seu desejo, mas Esther, com inteligência, adiou a resposta e pediu que viessem a um segundo banquete no dia seguinte. Esse detalhe foi crucial. Durante a noite, o rei não conseguiu dormir e decidiu revisar os registros do palácio. Descobriu, então, que Mordecai havia salvado sua vida tempos antes ao revelar uma conspiração, mas nunca tinha sido recompensado por isso. Na manhã seguinte, Assuero perguntou a Amã o que deveria ser feito a um homem que o
Rei deseja honrar. Amã, achando que o rei falava dele, sugeriu que essa pessoa fosse vestida com trajes reais e conduzida pelas ruas com grande honra. O rei aceitou a ideia, mas para o choque de Amã, ordenou que fizesse isso com Mordecai. O mesmo homem que ele queria destruir foi publicamente exaltado. Chegou, então, o momento do segundo banquete. Desta vez, Ester não hesitou. Quando o rei perguntou novamente qual era seu pedido, ela revelou a verdade. Meu povo está condenado à morte por um decreto assinado sem que você soubesse suas consequências. Ela expôs Amã, mostrando que ele era o responsável por essa trama cruel. O rei, furioso, saiu da sala por um momento. Desesperado, Amã caiu aos pés de Ester para implorar por sua vida. Quando Assuero voltou e viu Amã nessa posição, interpretou aquilo como uma tentativa de ataque à rainha e ordenou sua execução imediata. Com Amã morto, o decreto de extermínio ainda precisava ser anulado. Como uma lei real não podia ser revogada, Ester intercedeu mais uma vez, e Assuero autorizou um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem. No dia marcado para o massacre, eles estavam preparados e conseguiram reverter o ataque. O que era para ser um dia de destruição se tornou um dia de vitória e celebração, dando origem à festa de Purim, comemorada até hoje. Ester nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Sua história mostra que a sabedoria e a paciência são tão poderosas quanto a bravura. Ela não agiu por impulso. Planejou cada passo com inteligência e esperou o momento certo. Quantas vezes nos encontramos diante de situações difíceis e nos sentimos paralisados? Quantas vezes deixamos de agir por medo do que pode acontecer? Ester nos lembra que não precisamos enfrentar nossos desafios sozinhos. Podemos nos preparar, buscar apoio, fortalecer nossa fé e, quando o momento chegar, agir com determinação. Agora, quero saber de você. Qual parte da história de Ester mais te marcou? O que você aprendeu com essa jornada incrível? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem de coragem e fé. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve.